Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso sétimo episódio do podcast da Líder Academy, que é uma comunidade que visa compartilhar conhecimentos para tornar a liderança mais humanizada, para que as empresas, as equipes atinjam resultado através das forças que as pessoas possuem. E falando em força, estou aqui hoje com a minha querida amiga Cíntia para conversarmos a respeito do que cada pessoa pode trazer de melhor para a equipe, para a empresa, e por que que isso traz resultado para as empresas, para as equipes e para cada indivíduo. Vamos falar de forças, vamos falar de características que cada um de vocês tem que traz resultado. E aí, sim, como é que você está, minha querida? Tudo bem? Tudo bem, Dani? Muito bom estar aqui hoje falando desse assunto que nós dois somos apaixonados, né? E Pois agora eu é. vou colocar aqui uma pergunta que você sempre começa perguntando. Vamos contar para o pessoal aqui o que são as forças de caráter. Maravilha. Olha, forças de caráter são competências, são comportamentos que nós apreciamos ter. Todos nós temos todas as forças que foram catalogadas. Foi feito um trabalho científico por Martin Seligman e Christopher Peterson, com mais 53 cientistas, isso apoiado pelo Instituto VIA, por 3 anos. E eles levantaram, através de estudo multicultural de diversos povos, se eu não me engano, em 53 países, lendo textos de religião, de educação, para encontrar o que é valorizado no sentido de forças e virtudes do ser humano e que faz bem para a gente. Com isso, eles catalogaram, eles encontraram 24 forças que eles chamaram de forças de caráter, que são comportamentos que a gente aprecia ter. E cada um de nós possui uma característica que a gente poderia associar à nossa personalidade, por um gosto maior de realizar, de se comportar através de 5 a até 7 forças dessas 24, que é o que mais se destaca na gente. E nós podemos responder um questionário que está na internet, no site que se chama viacharacter.org. Depois eu coloco aqui na edição direitinho para que as pessoas possam ver como é que está escrito isso. Respondendo esse questionário na internet, o site ordena essas 24 forças de caráter pelo nosso gosto de uso. E entre as 5 e as 7 top forças é a nossa assinatura, é a nossa característica que sobressalta. E que quando a gente usa essas forças com consciência, de maneira equilibrada, proposital, é fácil de usar, a gente sente realização, a gente sente que se energiza, e a gente sente que tanto nós quanto quem nos cerca acaba se beneficiando com isso, tendo o PERMA-V, que a gente falou a semana passada, e que eu vou colocar o link no YouTube para quem quiser ver esse episódio, que foi o episódio 6. Então, as forças de caráter são comportamentos que a gente aprecia ter, e que todos nós temos as 24, porém, cada um de nós tem uma característica específica de assinatura, que é as forças que estão no topo. Eu, por exemplo, a minha força número 1 é amor ao aprendizado. Eu amo aprender e compartilhar as coisas. Por isso, para mim, estar aqui compartilhando esse conhecimento me gera perma-V, me gera bem-estar, me gera felicidade e tende a trazer melhor resultado para mim, para quem me cerca. É fácil, me energiza e eu nem percebo o tempo passar, Isso né? aí. É isso, minha querida. E eu Ô, vou Dani, devolver. Diga, fala aí, fala aí. não, já Blum, né? Já chegando. Você falando aí, acho que tem muita coisa. As forças elas são até confundidas com talentos, né? Já explico a diferença, mas tem muita gente nessa onda de trabalhar com pontos fortes das pessoas, né? Do que a pessoa tem de bom, ainda mais na liderança humanizada, isso aí é super importante. Então, as forças é uma forma de você conhecer o que realmente a pessoa tem de bom e saber como direcionar a pessoa para que ela use isso cada vez mais, né? A diferença de forças e talentos, quem está acostumado com aquele teste
do Descubra Seus Pontos Fortes, né, o famoso teste que ele dá, na verdade, os teus talentos, é que os talentos é algo que você faz bem, né? São as coisas que você faz bem. E as forças, elas determinam não só a maneira como você faz, mas a maneira como você interage com o mundo, como você enxerga o mundo. As forças representam quem você é na sua essência. Então, o Dani falou da força do amor-aprendizado, a minha força número 1 é a criatividade. Quando eu não uso, né? Se eu estou em alguma atividade onde eu não estou usando a criatividade, atividade não, mas de um trabalho não me permite usar aquilo que eu tenho de bom, eu simplesmente fico desengajada, não consigo me comprometer, não consigo me satisfazer, não consigo ver sentido naquilo. E muitas vezes a gente não entende por que as pessoas se sentem assim no trabalho, né? Desmotivadas e tal. E às vezes é uma simples observação do líder, de olhar para aquela pessoa e entender o que ela tem de potencial e o que ela está usando e está deixando de usar. E aí a gente convida vocês a conhecerem um pouquinho dessas forças. A gente vai passar rapidamente pelas 6 virtudes que o Dani falou, e vamos escolher uma força para cada virtude para a gente explicar o funcionamento dela e como é que você, se tiver essa força, pode utilizá-la, né? Então, a gente vai para a virtude da sabedoria e do conhecimento, que é justamente essa virtude que o Dani tem, a força do amor-aprendizado, né? Que é você gostar de ter, gostar de conhecer, de saber, de estudar, de aprender coisas novas, né? Tá sempre em contato com coisas novas. Isso é importante para você, né? Você veja, o Dani falou que para ele o amor-aprendizado é super importante, por isso que ele está aqui fazendo e motivado, né? Toda semana, não é toda semana que a gente está conseguindo estar com ele, mas ele está sempre aí, porque ele tem essa força lá em cima. Eu já tive ela também no meus top 5, agora ela desceu um pouco, porque estou priorizando desenvolver outras forças. Isso que é legal também, né? Às vezes a gente faz o teste e vê que algumas forças estão lá embaixo e a gente olha para elas e fala assim, putz, sabia que eu não era bom nisso, né? Então, por exemplo, a minha força da autorregulação está lá embaixo, né? Mas acontece que eu já usei em algum momento da minha vida, ela só está adormecida, eu costumo falar isso, né? Ela está oculta, adormecida, porque por algum motivo eu não precisei usar, ou não quis, ou para mim tinha mais facilidade de usar outras, mas você tem, e você já usou em algum momento, e você tem como desenvolver, no sentido de trazer essa força à tona quando ela precisa vir. Mas isso é assunto para outra live. Então, Dani, além da força do amor-aprendizado e da criatividade, que eu já falei aqui rapidinho, a gente podia trazer mais uma força, ou a própria criatividade que não foi explorada, para poder falar dela no ambiente de trabalho e na vida pessoal. O que você acha? Traz uma aí. Eu acho uma excelente ideia, assim, a questão que eu até gosto de brincar e falar que as forças são as características, os comportamentos que a gente aprecia ter e que, quando não disponíveis para a gente usá-los, a gente tende a ficar, conforme você falou, desengajado, triste, chateado, etc. E um ponto também que eu gosto de chamar a atenção, antes de citar uma das outras forças, que é a virtude da sabedoria, que agrupa 5 forças das 24, né? A gente também pode observar que, mesmo usando a força, de repente eu não sinto o permaver ou bem-estar. Normalmente isso se dá porque a gente está subusando a força ou porque a gente está superusando a força, né? Por exemplo, se a gente pega aqui a própria questão da... Vou falar da curiosidade, já que você falou, escolhe mais uma força da sabedoria. Sabedoria tem 5: amor ao aprendizado, criatividade, critério, curiosidade e perspectiva. Eu vou falar da curiosidade. O que é ser curioso? Enquanto que o amor ao aprendizado tende a ser profundo num assunto e estreito, focado, quem tem curiosidade tem uma generalização, ele gosta de conhecer de vários assuntos,
gosta de perguntar, de explorar, e tende a não ter uma necessidade de aprofundar conhecimento naquele assunto. Então, ele é curioso, ele é mais generalista, mais diversificador, né? E sabe de várias coisas. Quem tem amor ao aprendizado tende a saber menos assuntos, só que com mais profundidade. E quando a gente observa isso numa empresa, na liderança, o líder, se ele for uma pessoa que é curiosa, ele pode usar isso a seu favor para perguntar para outros pares que projetos que estão sendo tocados, para perguntar para os próprios liderados o que eles apreciam fazer melhor na equipe para ajudá-los a se posicionar em situações e projetos que vai fazer com que eles tenham um brilho maior, um melhor resultado, né? E o excesso de curiosidade pode virar intrusivo. Se a pessoa é excessivamente curiosa, quem recebe as perguntas fala assim, meu Deus, eu estou me sentindo stalkeada, né? Acho que você entrou no mudo, assim. Não, eu ia falar, estou me sentindo numa investigação, né, policial, um inquérito policial. Pronto! Então, a gente tem que tomar um cuidado para observar se o resultado que a gente está colhendo com aquele comportamento da força está adequado, está coerente. Como a falta de curiosidade pode demonstrar um desinteresse, né? A pessoa fala de um assunto, eu não interajo com ela, não faço pergunta, não demonstro um mínimo de interesse. Que é a Então, pior coisa, né? Você está falando para as paredes, né? exato, olha que interessante. No mundo do trabalho, se o líder não devolve para a pessoa que está apresentando alguma coisa para ela, algumas perguntas para demonstrar interesse, isso pode soar que a pessoa está distante e afasta a relação entre as pessoas, né? Então, a gente acabou aqui de dar exemplos práticos, reais, inclusive, a respeito da virtude da sabedoria para a gente evoluir, melhorar continuamente, com 3 forças de caráter: amor, aprendizado, criatividade, que foi a sua, e a curiosidade, né? Existem mais 2, que é o critério e a perspectiva, que nós não vamos ficar entrando em detalhe de todas, senão o podcast vai ficar com 2 horas de tempo, e não é o objetivo aqui, mas aqui é só para te despertar o interesse, para querer conhecer quais são as suas forças de caráter. E você pode pedir para a sua equipe também responder, para que você conheça as forças de caráter da sua equipe. E o que você pode usar para isso? Você pode usar de coragem, que é a segunda virtude. A virtude da coragem é aquela virtude que nos ajuda a colocar em ação, apesar do medo, apesar do desconhecido. E a virtude da coragem tem 4 forças das 24 de caráter dentro dela: bravura, perseverança, vitalidade e integridade. E eu te convido, sim, qual dessas 4 você quer prosear e falar aqui para o povo como que um líder, um liderado, uma equipe pode tirar proveito dessa força? Eu quero falar da vitalidade. Eu acho que é vitalidade ou entusiasmo, né? A vitalidade é uma força importante para tudo, né? Ela, inclusive, é uma força preditora da alegria. E bom, o próprio nome diz, né? Essa força, ela não precisa de muita explicação, né? É uma pessoa com vitalidade, é uma pessoa que acorda de bem, né? Para a vida, querendo fazer coisas diferentes e gosta de desafios, gosta de viver, né? Com entusiasmo. E eu acho que isso para um líder é uma coisa fundamental, né? Que é aquela pessoa que anima a equipe, que levanta todo mundo, que está sempre pronto para fazer e que carrega as pessoas junto, que inspira, né? O excesso de entusiasmo, ele pode assustar um pouco, né? Eu tenho o Reinaldo, meu colega, que inclusive dava o curso de forças comigo, que ele diz que ele tem um entusiasmo assim que às vezes é insuportável, né? Ele é aquela pessoa que ama a vida e está sempre fazendo coisa e fala e gesticula, né? Aquela pessoa que tem o entusiasmo no corpo, né? Como eu falei, a força não é só o comportamento, ela é tudo, né? Ela é você. E aí ele comenta que tem um amigo, que isso também vou trazer essa história, porque eu acho que dentro de uma empresa a gente sempre tem diversas perfis e tem que saber conviver com todos, né?
ele tem um amigo que tem a prudência e o critério. Então, eles estavam lá num determinado dia, eles estavam numa praia, e o Reinaldo, com seus 60 anos, andando numa pedra, naquelas pedras escorregadias, né? Sobe, aquela pedra que fica perto do mar, e o amigo dele, seu louco, não vou te acompanhar, você vai cair, você pode se machucar e tal. E aí o amigo diz para ele, eu não dou conta desse teu entusiasmo, eu não te acompanho, porque o prudente, ele é aquela pessoa justamente quase que o oposto do vitalidade, né? Que é aquele que analisa tudo antes de fazer uma coisa, e ele tinha prudência e critério, então ele analisava as coisas antes de fazer, ele tem um pouco de medo, então ele pesa os prós e os contras, né? Não vai, apesar de... Então, eles batem de frente. E eu acho que uma coisa interessante para a gente colocar aqui, Dani, é a gente entender que quando a gente conhece as nossas forças e também conhece a dos outros, a gente tem mais respeito pelas pessoas, a gente tem mais compreensão. Isso dentro de um time é fundamental, né? Porque você não está sendo assim porque você é chato, você está sendo assim porque você é prudente, né? Você não está sendo assim porque você é louco, você está sendo assim porque você tem vitalidade. E aí, a partir daí, a gente consegue fazer acordos, consegue fazer ajustes, né, na nossa maneira de atuar, porque nem sempre eu vou poder colocar a minha força 100% operando, porque às vezes isso pode prejudicar. Então, quando o Dani falou em superuso, toda vez que eu estou prejudicando a mim mesmo ou ao outro com o uso da minha força, é porque eu estou usando essa força em excesso. E eu preciso diminuir um pouco, né, equilibrar um pouco e entender que tem outras pessoas que não funcionam igual a mim e que eu posso usar, não é que eu não possa, né? O que a gente ouve muito? Imaginar uma criança, de repente uma criança com a vitalidade, nessa época de pandemia, tá a mãe lá, você vê minha filha aqui que chegou agora, né? Ela queria, porque queria que eu visse uma coisa que ela estava querendo me mostrar naquele momento. Então, a gente precisa entender que o cortar essa vitalidade, né? O não pode, não estar nem aí para isso, é simplesmente mostrar para a pessoa que aquilo que ela tem é ruim, né? E não é ruim, é bom. Mas espera aí, vamos aproveitar de uma outra forma, né? Vamos usar isso que você tem a seu favor, mas de uma forma que não atrapalhe a equipe ou a mãe aqui que está fazendo o podcast, né? Então, é muito legal isso da gente, a partir do momento que a gente vai aprendendo e vai observando as nossas forças, principalmente, depois nos outros, né? Porque a gente tem que aprender sobre as nossas, a gente fica mais tolerante. Não sei o que você acha, Dani, mas eu acho que a tolerância vem de uma forma bem forte, sabe? Eu adorei esse ponto de vista que você trouxe, sim, adorei. E já aconteceu várias vezes em eu treinando equipes de vir falas das pessoas, da empresa, da equipe, falando assim: caramba, agora eu entendo porque o fulano de tal se comporta do jeito que ele se comporta. Uhum. E isso é muito bacana, porque traz o que você comentou, traz o respeito pelo jeito que a pessoa traz o entendimento para a diferença. E o uso da diferença vira uma diversidade, inclusive, né? Porque pensamentos diferentes se complementam. E eu adorei o exemplo que você trouxe do seu amigo na vitalidade subindo na pedra e do outro amigo dele com a prudência falando: você tá doido, né? Você tá subindo na pedra, eu não aguento te acompanhar, etc. E vou até conectar com uma brincadeira que eu faço. A virtude da coragem, quem tem forças da virtude de coragem, tende a ser pessoas boas para iniciativas. Uhum. Né? Porque elas vão fazer, elas vão atrás, elas querem ação, querem movimento. Por outro lado, as pessoas que têm a virtude da temperança, que a força da prudência é uma das 4 forças que está dentro da virtude da temperança, são pessoas que buscam minimizar o risco envolvido em algo que se deseja fazer ou não fazer.
O que é a prudência? Até conectando com o que você falou, já que você trouxe a prudência. Já vamos para a virtude da temperança, então. Vamos para a virtude da temperança. A virtude da temperança, então, ao contrário da virtude da coragem, que é o entrar em ação, a iniciativa, opa, para. Antes de entrar em ação, vamos avaliar os riscos envolvidos? Vamos entender o que está por trás do que a gente pretende fazer ou deixar de fazer e quais são as consequências para a gente minimizar os impactos ruins e maximizar os impactos bons. Então, dentro da temperança, nós temos humildade, prudência, perdão e autocontrole ou autorregulação. E a gente já está falando da prudência. Olha que interessante. Se a gente conectar a prudência com o trabalho, é interessante ter nas equipes alguém que tenha temperança, alguém que tenha prudência, por exemplo, para que essa pessoa avalie os projetos sobre um olhar de risco, sobre um olhar do que pode dar ruim no que está para ser feito ou deixar de ser feito. E isso traz mais segurança, isso traz, por consequência, mais qualidade, teoricamente, menos risco, quando a pessoa vai colocar em produção alguma coisa, vai colocar lá para fazer. E já está algo funcionando. Colocar algo em produção sobre algo que já está funcionando, se não tiver prudência, a gente pode parar o processo de produção de alguma coisa. Então, ter alguém na equipe que tenha temperança, que tenha prudência, junto com a pessoa da iniciativa, da coragem, que quer fazer acontecer, vai equilibrar. Eu até comento que o contraponto da coragem é a temperança, e o contraponto da temperança é a coragem. Porque muita temperança também, muita prudência, o excesso de prudência pode travar a pessoa de entrar em ação. Sim, Porque ela acha que nunca tem informação suficiente para minimizar o risco. Aí vem o corajoso e fala, não, vamos embora, vamos testar. Né? Aí precisa do equilíbrio, precisa do diálogo, né? Exatamente. Eu acho que assim, um ponto bem legal da temperança é que são forças que tendem a levar a pessoa ao equilíbrio, né? Então, é uma força dos equilibrados. Então, é o perdão, né? Que é o equilíbrio nas relações, tanto o perdão quanto o auto-perdão, né? A gente sempre tem que pensar nas forças, nas relações e na nossa relação conosco mesmo, né? A humildade, que é aquele equilíbrio também de você no mundo, né? De não precisa sair mostrando tudo, a prudência e o autocontrole, que a gente não vai falar de todos, né? Me esqueci, mas me empolguei. E vamos para as forças da virtude da humanidade, que é justamente a gente falando de relação, né? Humanidade são as forças que te ajudam numa relação com o outro, a desenvolver uma relação boa com o outro. Então, nós temos a generosidade ou bondade, o amor e a inteligência social. Sim. E a gente pode escolher, né, um deles. Acho que eu gosto muito de falar da generosidade. A generosidade, ela é super importante. Eu acho que assim tem alguns líderes que têm a ideia de que a generosidade é ruim, dependendo da escola onde eles aprenderam, né? Escola entre aspas. Então, tem muitos líderes, eu até já comentei aqui num podcast que eu atendi já uma pessoa que ela achava que ela era uma líder ruim, porque ela era muito boazinha. Quando, na verdade, ela só precisava equilibrar essa força, ela estava sendo boazinha e não estava tendo firmeza, né, nas ações. Então, ela precisava equilibrar, trazer um pouco mais de bravura, um pouco mais da própria inteligência social ali, né, perspectiva e tal, nas relações dela de liderança, mas não é ruim, um líder que é generoso é incrível, né? É aquele que abre espaço para escuta, é aquele que entende, né, que tem mais empatia, não precisa, não é, né, a gente tem que cuidar com os estereótipos de que é ser bonzinho. O ser bonzinho o tempo todo aí é uma característica de uma pessoa que está super utilizando a força da generosidade, né? Da mesma forma, quem super utiliza essa força é a pessoa que pensa demais nos outros e não pensa em si mesmo.
está usando muito a generosidade para fora, e aí está se desgastando, está ficando mal, porque ela sempre está doando, né? Se doando para o outro. É aquela pessoa que no ambiente de trabalho sempre está pronta para ajudar, né? Que, eu estou fazendo alguma coisa aqui, mas meu chefe ou meu colega me chama, eu vou lá, vou, ajudo, daí eu fico sobrecarregada, porque eu não consigo dar conta de mim, eu também acabo trabalhando final de semana à noite e não faço meu exercício, então isso vai além do trabalho, né? A autogenerosidade. Quer falar mais alguma coisa da humanidade, Dani? Eu adorei o que você trouxe, sim, e colocaria que a questão da virtude da humanidade, enquanto que a humanidade é para ajudar a gente a estreitar e melhorar a relação um a um entre duas pessoas, a equidade ou justiça, tem gente que fala equidade para virtude e justiça para força, e tem gente que fala o contrário, né? Uhum. É a virtude responsável também para desenvolver relacionamento, mas entre três ou mais pessoas. Olha que Uhum. legal, né? Então a gente falou da sabedoria para evoluir, melhorar, da coragem para entrar em ação, da temperança para ter cuidado antes de entrar em ação. Falamos da humanidade de relacionamento um a um e agora vamos falar de relacionamento três ou mais pessoas. E nós temos três forças de caráter que nos ajuda a demonstrar equidade, que são justiça, trabalho em equipe e liderança. Liderança. E eu vou escolher, vou tomar liberdade aqui, vou puxar a bola para mim, vou falar de liderança, que é até Leader Academy, né? Sim. Qual é a definição de um líder, segundo a psicologia positiva, segundo essas características de gosto de uso da força da liderança, que ajuda três ou mais pessoas a atingir um objetivo, a executar alguma coisa, né? O líder tem por característica apoiar um grupo de pessoas a ter clareza de um objetivo, a enxergar um propósito por trás dele, a ajudar cada um a atuar no seu melhor, para que de maneira harmônica, colaborativa, as pessoas atinjam o resultado de uma forma que todo mundo se sinta bem no final, né? Então, o líder tem por característica observar as características dos liderados, ajudar o liderado a atuar no seu melhor, a conectar as pessoas para colaborarem em forma de trabalho de equipe e a fazer com que isso aconteça de uma forma harmônica. Observa só num trabalho, então. Quando existe um projeto a ser feito, o líder, que pode ser um líder situacional, não por cargo, não por papel, aí sim pela situação, ele pode olhar e falar assim: bom, nós temos aqui na equipe 4 pessoas. Um é melhor em sabedoria, até para conectar com as virtudes e forças, né? Eu vou colocar essa pessoa para desbravar o conhecimento, para entender melhor o que vem a ser o projeto que a gente vai fazer, né? Tem outra pessoa aqui que tem a coragem que se destaca. Eu vou colocá-la para puxar as reuniões, para fazer as coisas acontecerem, para ter aí um quê de iniciativa, para que a coisa ande, né, com perseverança no trilho. Aí tem uma outra pessoa que tem prudência, temperança. Eu vou colocar essa pessoa para ajudar o cara que tem a coragem a equilibrar, a minimizar risco, né? E assim por diante. Eu tenho outro aqui que tem trabalho em equipe, na força, como equidade. Eu vou ajudá-lo a ajudar as outras pessoas a trabalharem melhor de forma colaborativa. E assim por diante. Com clareza de premissa, com clareza de datas, com clareza de metas e fazendo um acompanhamento para que isso aconteça de uma forma que seja bom para todo mundo, com o menor risco possível e tendo a iniciativa. E o que você tem a dizer? Quer adicionar alguma coisa assim aí? A pergunta que não quer calar: é possível ser líder tendo a força da liderança lá embaixo? Com toda certeza eu diria que sim, porque todos temos todas as forças. A diferença é o nível de desenvolvimento, gosto de uso dessa força. E eu até convido você que está nos escutando,
conforme essa pergunta de provocação que assim me fez. Se você não se percebe um líder de situações ou de algumas coisas, onde que você gosta de atuar melhor? É em casa, de repente, ajudando a sua família a organizar uma viagem de férias? É entre os amigos organizando encontros de happy hour, por exemplo, né? Quando você atua dessa forma, você está sendo líder. Porque você está fazendo acontecer alguma coisa. E você está sendo cabeça daquele evento, daquele projeto, daquela situação. Então, você pode exercitar a sua liderança observando onde que você gosta mais de atuar, né? Ah, é no esporte? Ah, é jogando futebol. Então, eu vou organizar a turma para jogar futebol, onde vai ser. A gente pode até conectar com 5W2H aqui, né? Por exemplo, né? E você pode desenvolver a sua liderança no contexto que você gosta, no assunto que você curte e fazendo com que flua em ti também o desenvolver dessa força. Até porque, conforme a Cíntia comentou no começo do episódio, essas forças são desenvolvíveis. E se por acaso a sua liderança está lá em 24º ou entre as 5 últimas, se você achar que te é conveniente desenvolvê-la, você pode criar oportunidades para que isso aconteça. Com o exemplo que eu dei. Ah, você adora jogar tênis. Só que você não joga tênis sozinho. Encontra pessoas que partilham do mesmo gosto, organize o lugar onde vai ser, quando vai ser, com quem vai ser, quanto vai custar, com que frequência vocês vão jogar e assim por diante. Exercite a sua liderança. E eu acho legal a gente ressaltar, acho super bacana o que você trouxe, que é o modelo de sucesso, né? Que eu chamo que é você ver onde é que aquilo funciona na tua vida, né? Porque em algum momento já funcionou. E a outra questão que também a gente pode desenvolver é, primeiro, olhar para as forças, elas não determinam um papel. Então, não é porque você tem a força da liderança que você necessariamente tem que ter o papel de líder. Não é que você tenha a força da curiosidade que você não pode ser líder, a força lá em cima, né? Você, como eu citei a generosidade, você pode ser um excelente líder com a força que você tem. É só você saber como que ela pode te ajudar a desenvolver uma liderança mais eficaz. Então, na necessidade de desenvolver uma força, nós podemos, o melhor caminho, além de buscar essa fórmula que o Dani falou, é a gente encontrar dentro de nós o que a gente já tem de bom e ver como que aquilo pode nos ajudar a nos tornar um líder melhor, nesse caso, né? Então, eu não tenho a liderança, ela está lá na 24ª, mas eu tenho o entusiasmo, que é coisa mais inspiradora do que uma pessoa entusiasmada. Você pode liderar pela inspiração, pelo entusiasmo, e aí você percebe o que falta, o que está... Mas vá, busque antes, né? Vamos tirar esse olhar do que falta, do que eu preciso melhorar, do que eu preciso desenvolver, e busque o que você já tem, porque aí que está o teu tesouro, né? Aí que vai fazer com que as coisas funcionem bem. Então, você não precisa se esforçar tanto. Então, a dica é, vai pelo que você já conhece antes. E aí você vai ajustando ali no decorrer do caminho. E, em último lugar, quer falar mais alguma coisa, Dani? Eu adorei também esse ponto que você trouxe, sim, porque às vezes as pessoas conectam a força com um papel, como se tivesse até escrito em pedra, né? Uhum. E eu até dou um exemplo, brincando, que se o meu gosto é por vender coco na praia, até porque muita gente brinca às vezes, né? Putz, estou estressado com o meu trabalho, não aguento mais ir para o escritório, não aguento mais trabalhar de casa, ou qualquer coisa do gênero. O pessoal às vezes brinca, né? Vou vender coco na praia. Quantas vezes eu já escutei essa frase em forma de brincadeira das pessoas que estão se sentindo estressadas. Eu, com as forças que eu tenho, por exemplo, amor ao aprendizado e humor, eu posso vender coco na praia, brincando aqui, né? Como? Eu vou aprender como gelar melhor o coco,
quais são os tipos de coco que mais dão água, né? Como criar uma piadinha com humor, que é a minha segunda força, para convidar clientes para conhecer o coco que eu estou vendendo, né? E assim por diante, né? Perfeito. É isso Então, aí. não é porque o meu humor é a minha segunda força que eu tenho que ser um cara do stand-up comedy, Aham. né? Exatamente. E Até olha, as empresas precisam muito de pessoas com humor, né? Não sim, aquelas pessoas chatas, porque também o excesso de humor, né, Dani? É aquela pessoa chata que fica o tempo inteiro fazendo sim, piadinha, até ofendendo os outros, né? Mas aquela exato. pessoa que saiba usar com classe, que deixa o ambiente mais leve, porque o humor, a força do humor tem a ver com essa leveza, né? Tem, e até conecta com a sexta e última virtude, que é a Sim. virtude da transcendência, que possui 5 forças de caráter embaixo dela, que nos ajuda a ver um propósito maior para a vida, um significado. O Ryan Emiek, no livro dele, ele diz que a virtude da transcendência era tipo uma sabedoria mais sutil, mais abstrata, que me ajuda a perceber que eu estou encaixado num sistema, num mundo, que eu faço parte, que eu influencio, sou influenciado, e eu sou um pedacinho de algo muito maior que eu. E tem embaixo dela apreciação, beleza e excelência, humor, espiritualidade, esperança e gratidão. E Cíntia, eu te convido aqui para pensar e explicar qual dessas 5 forças de caráter, a gente falou um pouquinho do humor, né? Além do humor, qual outra você gostaria de falar um pouquinho conectado com o ambiente de trabalho, com a liderança, com o ser Tá. liderado, para que as pessoas aprendam aqui? Eu vou trazer a apreciação da beleza e excelência, porque ultimamente eu tenho tido vários clientes com essa força. É um desafio bem grande para eles e eu já vou explicar por quê. Então, eles trazem muitas questões relacionadas ao trabalho, o quanto está atrapalhando, não o quanto está ajudando. Então, a apreciação da beleza e da excelência é uma força onde você gosta de apreciar as coisas belas e você está sempre em busca da excelência, né? Então, você é uma pessoa que chora em filme, que gosta do contato da natureza, que gosta de coisas bonitas, de um ambiente de trabalho organizado, e você também cobra por excelência. E aí existe, né? Esses exemplos que eu quero dar são sempre os mesmos, isso que é engraçado. Então, vou trazer aqui com certeza alguém que tem essa força vai se identificar. Ela beira um pouco, né, em excesso ao perfeccionismo. Então, aquela pessoa que ela exige tanto que as coisas saiam perfeitas e belas e com excelência, que parece que ela nunca consegue chegar lá, porque nunca está perfeito. Então, essa força tende, às vezes, até a paralisar a pessoa, né? É aquela que fica trabalhando numa apresentação ali horas e querendo deixar bonito e tal, e de repente fica muito nervosa na hora de apresentar porque não estudou, ou não consegue entregar um projeto no prazo nunca, porque sempre tem que estar perfeito, ou entrega em cima da hora. Ou então é aquela pessoa que ela se cobra tanto pela excelência que ela acaba transferindo isso para o outro, ela acaba cobrando essa excelência do outro. Então, quem não tem essa força e trabalha ao lado de uma pessoa com a pressão da beleza e da excelência, se sente muito cobrado e pressionado. Então, isso que eu trouxe são casos reais que apareceram para mim ultimamente, e essas pessoas eu tenho trabalhado muito nessa força, nesse equilíbrio, né? A pessoa, às vezes, ela tem a pressão da beleza e da excelência e trabalha com um criativo, que muitas vezes ele faz antes, né? Ele coloca as ideias e tal, e essa pessoa precisa de tudo mais organizado. Peraí, vamos olhar, vamos ponderar, não é assim, né? Ou uma pessoa até com uma virtude da coragem, que quer já fazer, colocar as coisas em prática, e essa pessoa segura um pouco. E a apreciação da beleza e da excelência ela é excelente, né? Justamente para você conseguir a excelência, para você estar e criar ambientes, espaços e coisas organizadas, bonitas, boas, a gente precisa conviver com coisas assim e com pessoas assim. O que eu estava falando aqui é mais o desequilíbrio, né? O superuso dessa força. Mas é uma força fantástica, fantástica,
que eu ainda vou conseguir tê-la na minha vida. Ela está ali em 3 meses 15, ela não está muito baixa, nem está muito alta. E eu vejo que em alguns momentos eu consigo trazê-la, então a gente precisa também identificar, né, quem não tem essa força próxima, em que momento, que nem a Dani falou, que momento você já usou, em que momento que você consegue se preocupar, né, e olhar o teu entorno, se preocupar que tudo esteja bom, bonito, perfeito, excelente, e entender que a gente não chega, né? Eu falei agora a palavra perfeito, mas que a gente nunca vai chegar à perfeição e que às vezes é melhor o feito do que o perfeito, né? Aquela velha frase. Porque senão a gente fica muito tempo chegando, tentando chegar à perfeição e não faz nunca, né? Diga aí, Dani, quer falar mais alguma coisa dessa força? Eu gostei também da maneira que se abordou da busca do equilíbrio, porque a falta de apreciação à beleza pode gerar desatenção, porque a pessoa faz e porque os outros ao redor dela fazem, e que o excesso pode gerar o perfeccionismo em alto nível de exigência. E quando a pessoa consegue, no equilíbrio, usar apreciação, beleza e excelência, ela consegue tanto admirar o que ela fez num nível de excelência, quanto dos outros, elogiando, inclusive, o trabalho bem feito das outras pessoas. Então, uma pessoa que no ambiente de trabalho recebe uma planilha bonita, bem feita, ou um relatório bem elaborado, ou um projeto bem executado, a apreciação da beleza e excelência é apreciar isso e, inclusive, demonstrar esse apreço, falando parabéns pela entrega que você fez, né? E isso gera o quê? Melhor relacionamento, mais engajamento, mais motivação para que a pessoa queira fazer, né? Ela se sente valorizada em relação àquilo que foi trazido, né? Fala, nossa, eu nem esperava esse elogio e veio o elogio, né? Que bom, eu fico satisfeito ao ouvir esse elogio e percebo que eu estou sendo valorizado, né? E um último ponto que eu gostaria de comentar aqui, até nessa ida ao encontro do que a gente falou do superuso ou do subuso, é que eu sugeri, e a gente sugeriu aqui, usos colaborativos onde um apoia o outro a equilibrar a entrega final, o resultado final e assim por diante, como a coragem contrapondo a temperança e vice-versa, né? Só para ilustrar, a relação 1 a 1 da humanidade junto com a relação coletiva da justiça e equidade, o desenvolvimento da sabedoria com a transcendência. E um ponto importante para cada um olhar em si próprio é que às vezes você pode entrar em conflito consigo mesmo. Ilustrando aqui, você tem a prudência lá no topo, como força de assinatura, e você tem a bravura lá no final, como força das menos desenvolvidas. Isso pode vir a te trazer um travamento de ação. Porque sua bravura, que é para você entrar em ação e lá fazer, está lá embaixo, e a sua prudência está lá em cima, e uma coisa natural que é interessante você observar em você mesmo, e através de relacionamentos de apoio, de pessoas que você convive, te ajudar a regular o comportamento, é chamar as pessoas que estão perto de você que você confia. Você me ajuda a regular a minha prudência, porque pode ser que eu não entre em ação de medo do resultado, né? Eu sou tão prudente, tão temperante, e a minha bravura está tão lá embaixo que eu preciso trazer a bravura um pouco mais para cima e regular o uso da intensidade da prudência para que eu faça o que tem que ser feito, mesmo que eu tenha medo, que eu entre em ação, minimizando os riscos envolvidos. Então, é importante e interessante que a gente busque relacionamentos de apoio, porque o outro me observar e me dar um toque de uma forma amorosa, de uma forma gentil, vai me ajudar a me desenvolver mais ainda. E eu também, fazendo a mesma coisa pelo outro, também vou ajudá-lo, né? Tanto é que nos exercícios que o Ryan cita no livro, num dos livros dele, ele fala que uma das melhores formas de você ganhar esse vocabulário de virtudes e forças é começar com o exercício de assistir filmes
e encontrar os personagens e falar assim, nossa, esse personagem tem muita temperança, aquele lá é muito corajoso, esse aqui é o da sabedoria. E além de achar a virtude, encontrar qual é a força que mais se destaca. Você começa a criar na sua cabeça o repertório de virtudes e forças. Depois que Isso. você faz isso em filme, você pode fazer isso com as pessoas que te cercam, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nos amigos, e começar a observar. E quando você observar, você pode até nomear e falar para a pessoa: olha, Cíntia, eu vi que nessa situação aqui que você criou o portfólio da Leader Academy, você usou de criatividade, porque você montou ele num formato diferente do padrão. E isso demonstra criatividade, né? E essa criatividade que você demonstrou aqui é muito bem-vinda, porque faz com que a gente se destaque num portfólio com uma cara diferenciada. E depois que eu vou na visão do terceira pessoa distante, no artista, terceira pessoa próxima e verbalizando, eu posso vir para mim mesmo numa autoanálise, com relacionamento de apoio, pedindo para as pessoas me observarem, né? E isso traz o benefício do PERMA V que a gente falou no episódio anterior. Emoções positivas, engajamento, tempo voa, relacionamentos positivos, propósito, realização e vitalidade. Assista o episódio anterior se você não assistiu. E eu deixo aqui o meu beijo no coração, agradeço por ter assistido. Lembre-se de compartilhar com seus amigos, avaliar no YouTube, no podcast lá do Spotify, dando 5 estrelas se você gostou, e compartilhe com seus amigos. Beijo no coração. É contigo, minha amiga Cíntia. Gente, beijo, Dani. Foi uma delícia falar sobre esse assunto com você. E só um último recado: as pessoas, elas precisam e gostam e funcionam melhor quando elas são valorizadas pelo que elas são, pelo que elas já têm. Então, não queira transformar as pessoas num Frankenstein ou num robozinho, né? Valorize e traga à tona aquilo que elas têm de bom. É isso. Beijo, até a próxima.